Graça e paz. Hoje, 23 de março de 2023, até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. No livro de Lucas, capítulo 4, verso do 1 ao 4, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu. Naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem. O título da nossa meditação é Resistindo ao Tentador. Quando Adão e Eva foram tentados por Satanás no Jardim do Éden, eles se encontravam em uma situação extremamente boa e favorável, porém eles caíram em tentação. Quando Jesus foi tentado pelo diabo no começo de seu ministério, ele estava em uma situação desfavorável no deserto. Ele não tinha comido por 40 dias e, como um verdadeiro homem, estava com fome. O diabo explorou essa necessidade natural e aconselhou Jesus a transformar pedras em pão. Isso parecia bastante inocente e o Filho de Deus tinha poder para fazê-lo. Entretanto, um ouvinte atento percebe a voz do enganador. Se tu és filho de Deus. Satanás sempre questiona quem Deus é ou o que ele disse. A resposta de Jesus contém alguns aspectos que para nós são exemplares. O Senhor respondeu: Está escrito. O cristão que descansa na palavra de Deus pode resistir à tentação. Todo homem deve viver da palavra de Deus. É extremamente importante para nós conduzirmos nossas vidas em harmonia com Deus e sua vontade. Como o próprio Cristo, nós não devemos permitir que as tentações de Satanás minem nossa harmonia com Deus. Para a complementação da nossa meditação, nós temos a leitura do Salmo 50 e 49. 49 e 50, né? Eu falei de trás para frente. A vaidade do homem, Salmo 49. Povos todos, escutai isto. Dai ouvidos, moradores todos da terra. Tanto plebeus como os de fina estirpe, todos juntamente ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos judiciosos. E aí continua até o 20, palavra maravilhosa. O 50 diz assim, o título: A essência do culto a Deus. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador, e ao seu redor esbraveja grande tormenta. Aleluia. Aqueles que são tementes a Deus conhecem a voz do seu pastor. Conhece a voz de Deus. Eles estão atentos. Por isso, a palavra de Deus diz: povos todos, escutai isto, dai ouvidos, moradores de toda a terra. Tanto os ricos como os pobres. Escutai com diligência, com sabedoria, a palavra do Senhor. O inimigo vem sempre soprar em nossos ouvidos, usando de pessoas, de situações para nos enganar, tentando-nos
a sair do caminho, a cair. Aqui ele tenta Jesus numa situação extremamente importante. Ele sabia que Jesus estava com fome, porque ele viu que Jesus estava jejuando. E de repente o diabo está te vigiando em alguma situação, em alguma área. E você tem que ter sabedoria de Deus para que a hora que chegar o inimigo, você não ceda à tentação. Porque a tentação vai vir de uma forma ou outra. Ela virá. Ela veio para Adão e Eva. Eles caíram. Ela veio para Judas. Ele caiu. A tentação veio para Pedro quando ele negou Jesus. Tem uma diferença. Veio também para ele. A tentação veio para Davi. Veio para José. Não veio? Você conhece a história desses homens da Bíblia? José não cedeu à tentação. Pedro até caiu na tentação, mas ele foi humilde o suficiente para pedir perdão a Jesus e recuperar a sua boa índole. Judas traiu Jesus, cedeu à tentação, mas não houve arrependimento, foi a morte. Davi caiu na tentação, foi humilde, chegou diante de Deus e confessou os seus pecados, foi salvo, foi ainda segundo o coração de Deus. José foi tentado, não caiu na tentação. Assim Deus o elevou. Jesus foi tentado, porque ali ele estava como homem. Ele não caiu na tentação, pois ele escutou a voz do seu Pai, do seu Deus. E aqui está eu e você. Voz de quem nós estamos escutando? Será que nós somos fracos o suficiente para cair na tentação? Ou somos fortes, revestidos em Deus para resistir à tentação? E a palavra de Deus fala: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Em qual situação você está sendo tentado? Cuide para que você não caia. Resista às tentações. Seja firme, constante no caminho do Senhor. Ah, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã. Peço a Deus que te fortaleça sempre, como assim tem me fortalecido. Errar é característica do ser humano, mas reconhecer o seu erro é divino. E Deus está para perdoar, para nos lavar e purificar de todo o pecado, de toda imundície, de toda sujeira do inimigo. Medite nisso, pense nisso, viva isso. Que Deus abençoe você e que Deus abençoe a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.